Oi, baunilhas! Bom, eu sou a Lia do canal Mundo de Lia e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a mexer no Gacha Club. Então vamos começar! Primeiramente, vamos em opções. Aqui em opções eu posso optar por música de fundo e efeitos sonoros ativados ou não, e qualidade por alta ou baixa. Na qualidade baixa não fica tão nítido e não aparece mais algumas animações ao redor. Eu também posso escolher o idioma. Tem um atalho para voltar ao menu principal. O menu principal, caso você não saiba, é onde eu estava no início do vídeo. Eu posso transferir dados. Tem a opção do telefone. No telefone você pode digitar códigos que você vai ganhar prêmios. Tem o tutorial, que é o tutorial de quando você instala o aplicativo pela primeira vez. Tem créditos e um atalho para você sair do jogo. Aqui tem uma opção escondida chamada deletar dados. No caso, você consegue deletar tudo que você já fez no jogo para voltar às configurações de fábrica. A próxima opção que temos são os minigames. Nos minigames você consegue jogar jogos. Batalhas é meio que uma continuação dos jogos que tem. E no Gacha você consegue comprar várias coisas com o dinheiro que você ganha nos jogos. Aqui em unidades é meio que mais uma continuação de jogos. A próxima opção que temos é o estúdio. Aqui no estúdio, de primeiro aparece vários bonequinhos aqui. Esses bonequinhos são os bonequinhos que customizamos. Basta clicar neles que você consegue movimentar. Aqui na opção chat, você consegue escrever. Você pode customizar o seu chat, mudando a cor, mudando a fonte, mudando a cor da fonte. O caso é bem customizável. Aqui tem um atalho que você pode mudar a face da sua personagem. Você também pode mudar a pose. Você pode rodar a cabeça, mudar as mãozinhas. Aqui na opção mover, você consegue mover de uma maneira bem mais ampla. Aqui nessas duas setinhas, você muda o jeito de ver o personagem, o caso, para o lado oposto. Aqui em rotação, você consegue rodar o seu personagem. Nesse menos e mais, você aumenta e diminui o tamanho. Você também tem essas mesmas opções aqui, olha. Lembrando que você só pode colocar a quantidade de personagens que estão aqui. Aqui nessa opção de salvar, você pode salvar as cenas, as personagens. Aqui em pets, você consegue adicionar algum bichinho. Você pode colocar o chat para eles também, mudar o lado, aumentar o tamanho, rodar. O chat funciona da mesma forma para sua personagem. Caso você queira remover, é só clicar nesse X. Você também pode adicionar objetos. Você pode aumentar o tamanho, rodar. Aqui em narrador, você consegue adicionar algum narrador para sua história. Você também pode customizar nessas opções. Quando você clica nesse olhinho, serve para ficar bem mais visível a cena da sua personagem. Você também consegue mudar os cenários. Todos esses cenários que tem branco com preto, você consegue mudar a cor deles. Nessa opção. Você consegue ajustar todos os cenários nessas opções aqui. Nessas opções aqui, você consegue mudar algumas características da cena. Aqui você consegue meio que adicionar um filtro. Aí eu aumento e percebam que o cenário fica mais para rosa, que é a cor que eu escolhi para seu filtro. Isso é muito bacana, eu também posso deixar todo rosa. Aqui em cenários também temos essa opção aqui do lado. A gente pode meio que adicionar um cenário por cima da nossa personagem e do cenário escolhido. Olha que bacana! A gente também tem a opção do filtro. E para tirar, é só clicar aqui.
Agora vamos para o menu principal. Bom, aqui no menu principal temos todos esses personagens para customizar. Mas vocês devem estar pensando, só temos esses? Não, gente, calma. A gente tem 100 personagens para customizar ao todo. Quando a gente clica nesse símbolozinho, aparece esse tanto de nome. E nesses nomes tem personagens. Quando a gente clica, olha, troca. E se, por exemplo, eu quiser só pegar o cabelo do personagem? Eu venho aqui embaixo e clico nessa opção que tem o símbolo de um cabelo. Aí eu clico no personagem que eu quero só o cabelo. A mesma coisa eu posso fazer com a roupa, só com as cores. E caso você queira o personagem todo, é só você clicar aqui onde tem esse bonequinho. Vocês têm 2 páginas dessas cheinhas para customizar. Continuando, tem essas opções assim do lado. A primeira eu já mostrei para vocês e a próxima é do cenário. Os cenários funcionam igual o modo estúdio, porém, a gente não tem aquela opção do outro cenário por cima. O olhinho também tem. A lupa para aumentar e diminuir também tem. Bom, agora vamos para as configurações de como montar a sua hosse. Primeiramente, eu vou trocar o cenário para deixar ele todo branco, para ficar mais fácil de vocês enxergarem e tudo mais. Em pré-definidos, tem as hosses já prontas. Por exemplo, se eu quiser pegar a cor dessa hosse pronta, eu clico aqui em somente a cor. Eu copio somente a cor. E olha só que bacana que fica. A mesma coisa com cabelo, roupa e copiar tudo. Eu também posso clicar nessa opção e escolher um clube. Bom, por exemplo, eu vou escolher esse clube que tem o símbolo de uma gota d'água. Aí tem todos os personagens prontos desse clube. Eu vou deixar naquela hosse do início para ficar mais fácil de vocês entenderem. Agora vamos para corpo. Primeiramente, você pode mudar o ícone da sua personagem. Basta clicar nas setinhas e ir passando até você achar que esse ícone seja o ideal. A pele você consegue mudar aqui e o contorno também. O tamanho da cabeça você muda aqui. E embaixo você consegue achatar a cabeça. A mesma coisa com o tamanho. Aqui serve para você rodar a cabeça. E aqui para rodar o seu personagem. Nessa opção, você consegue mudar o lado da sua personagem. Nessas 2 opções, você consegue movimentar as mãozinhas. Aqui vocês conseguem adicionar e tirar a sombra. Eu vou tirar a sombra, mas tem várias opções, olha. Aqui você consegue ter várias poses. E para ficar mais fácil de você modificar a sua personagem, basta clicar aqui nessa opção. E se você quiser que volte para a pose novamente, é só clicar novamente. Agora vamos para a cabeça. Bom, aqui na cabeça a gente pode escolher vários ícones. Olha, tem vários ícones bem legais para meninos e meninas. Mas como eu vou fazer uma menina, eu vou colocar um cabelo para menina. E eu vou colocar esse. Para franja também eu posso escolher o cabelo. Eu vou colocar esse, por exemplo. Eu também posso adicionar um cabelo por trás. Mas eu não vou adicionar não, porque o cabelo da minha é curto. Eu só coloquei esse daqui e acho que ficou bom. Eu também posso adicionar algum rabo de cavalo. E aqui eu posso adicionar como se fosse algum fiapinho no cabelo dela. Mas eu não vou colocar na minha não. Aqui eu consigo mudar a cor do cabelo inteiro. Já quando eu mudo nessas partes, eu mudo só a cor daquela parte do cabelo. Eu vou mudar meu cabelo todo mesmo. Eu vou colocar o cabelo dela dessa cor. Eu achei que ficou lindo. E olha, eu tô mudando o contorno igual a gente fez com a pele. Pronto, acho que agora ficou bom. Nessa parte aqui serve para a gente mudar a luz do cabelo. Mas se você não quiser que tenha luz, daqui a pouco eu vou te mostrar como tirar. Aqui na opção de olhos, a gente pode mudar o olho da nossa personagem.
tem várias opções. Eu vou colocar esse. Eu posso deixar um olho de um jeito e o outro de outro. Mas eu vou deixar os dois iguais. Eu também posso mudar a pupila. Eu vou colocar essa. E também dá para você mudar a cor do seu olho e o contorno. E também, se eu quiser mudar essa parte aqui, é como se fosse os cílios, eu também consigo. Eu também posso mudar a sobrancelha. Aqui em face, eu posso mudar a boca. Tem várias opções de boca. Eu também posso mudar a cor da boca se eu quiser. Eu posso adicionar algum nariz. E eu posso colocar tipo um blush nela. Deixa ela um pouquinho mais corada. E nessa parte aqui, eu mudo a posição. As luzes do cabelo, eu posso optar por todas essas. E também sem as luzes. Eu vou deixar essa. Aqui eu posso escolher vários tipos de queixo. Eu vou deixar no tradicional mesmo. Eu posso colocar luzes no olho ou deixar sem. E eu posso optar por deixar ela olhando para frente ou para os lados. Aqui onde tem esse sinal de um rosto, a gente consegue meio que já ter as carinhas prontas. Fica bem mais fácil na hora de você trabalhar com gacha, digamos assim. Aqui em ajustes, você consegue ajustar qualquer peça. Eu consigo ajustar o tamanho, a posição. Pronto. Agora vamos para roupas. Na opção de roupas, temos os chapéus. Podemos adicionar qualquer objeto. Podemos adicionar fones, brincos, vários tipos de acessórios. Podemos também colocar óculos. Temos também mais uma camada. Ao total, temos 4 camadas de acessórios. Aqui onde tem esse símbolo de óculos, podemos adicionar várias coisas na nossa personagem. Temos outra camada também e mais uma. Podemos colocar algum cachecol e uma estampa na camisa também. Lembrando que temos 2 camadas de cachecol. Aqui onde tem um símbolo de uma camisa, podemos trocar a camisa da nossa personagem. Podemos trocar a manga. Temos 2 camadas de saia ou cinto. Eu posso colocar uma cauda de sereia também. Podemos também colocar algum tipo de jaqueta. Aqui onde tem o símbolo de uma calça, podemos colocar uma calça. Eu não vou colocar na minha personagem. Podemos colocar algum tipo de meia também. Lembrando que a meia direita pode estar de um jeito e a esquerda de outra. A mesma coisa funciona com a manga. O sapato também. Funciona também com o sapato. Aqui onde tem o símbolo de uma capa, você consegue adicionar uma capa, uma mochila, um lacinho por trás. Até mesmo alguns efeitos. E eu também consigo colocar uma asa de um jeito e a outra de outro. Com as luvas também funciona a mesma coisa. Eu também posso adicionar algum tipo de rabo. Aqui em extra, eu posso colocar alguma coisa no ombro da minha personagem. Eu também posso adicionar alguma coisa no pulso.
ou como se ela estivesse segurando, ou como se fosse uma luva. Eu também consigo fazer isso no joelho. Aqui em ajustes funciona o mesmo, né? Com a cabeça, a gente pode ajustar qualquer parte do corpo. Agora em outros, eu posso adicionar como se fosse uma espada ou algum objeto que a minha personagem esteja segurando. Com a mão direita também eu consigo. E eu posso adicionar algum tipo de escudo. Essas opções servem para mover o objeto que a minha personagem está segurando. Você pode aumentar, rodar. Aqui em efeitos, você pode adicionar algum tipo de efeito por trás. Eu posso colocar um efeito na frente da minha personagem, nessa opção. Eu também posso movimentar, rodar. Também eu posso adicionar um filtro. Aqui serve para você controlar a animação. Eu geralmente gosto de deixar na opção 6. Aqui você consegue meio que colocar um filtro também na sua personagem. Vou colocar essa cor, por exemplo. Olha que legal que fica. Também você pode deixar todinha dessa cor. Eu vou deixar assim, só que porém rosa. Aqui onde tem esse símbolo de um olho, você pode tirar as partes do corpo. Aqui você tira o contorno. Nessa parte aqui, você pode optar por deixar o olho na frente ou atrás do cabelo. Ou então só uma partezinha do olho para frente. Nessas 3 opções, serve meio que para separar todas as partes da sua personagem. Aqui em chat, você consegue personalizar o seu chat inteirinho em todas essas opções. Em pet, você consegue adicionar algum pet e você ainda consegue customizar ele. Você pode arrastar ele, colocar um chat para ele. Você também consegue colocar o filtro. Caso você queira tirar o seu pet, basta clicar na estrelinha. Você também pode adicionar algum tipo de objeto. Você pode mudar a cor. Você pode ajustar o tamanho. Se tem sombra ou não, e você também pode colocar como se fosse um filtro também. Aqui em perfil, serve para você escrever o nome da sua personagem e colocar mais algumas informações sobre ela. Aqui você escolhe qual vai ser o clube da sua personagem. E aqui o clube favorito. Aqui a personagem favorita. E tem uma coisa super legal. Que, por exemplo, eu quero exportar minha personagem. Eu clico aqui, copio esse código. E agora, por exemplo, eu vou vir em outra personagem. Por exemplo, a Lia. E eu venho em importar. E depois de copiar o código, eu clico nessa opção. E eu consigo importar a minha personagem. Isso é muito bacana, né, gente? Então, esse foi o vídeo e espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês ainda ficaram com algum tipo de dúvida, deixem aqui nos comentários. E eu quero saber se você já fez a sua personagem e se você gostou da minha. Então, comentem aqui. Então foi isso, tchau!